Olá pessoal, bom dia, vamos dar início a mais uma aula então. Quem tá com a apostila aí, abre ela na página 410, quem não tá, escreve no caderno, página 410, exercício 1. A gente vai começar resolvendo esse exercício sobre ângulos externos, tá? Que foi o que a gente aprendeu na aula passada. Então ele fala assim, um polígono regular possui 36 lados. Quanto mede cada ângulo externo desse polígono? Então vamos pensar o seguinte, quando a gente tem um polígono regular, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos com a mesma medida, não é? Então, se ele tem 36 lados, quanto que vai medir cada um dos ângulos externos? A gente aprendeu na aula passada que a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Então, se tudo mede 360 graus e a gente sabe que ele tem 36 ângulos, então é só a gente fazer 360 dividido por 36 e a gente descobre quanto mede cada ângulo externo, não é? Então vamos fazer isso. 360 dividido por 36. Ó, vou pegar o 36, vai dar 1. E aqui vai dar 0. Aí abaixo 0 aqui, 0 aqui. Então, cada um dos ângulos do nosso polígono, de cada ângulo externo, vai medir 10 graus. Então, o ângulo externo é igual a 10 graus. E a letra B fala assim, a partir do resultado do item A, calcule a medida de cada ângulo interno. Bom, a gente também viu na aula passada que o ângulo interno mais o externo dá 180. Então, se eu já sei quanto mede o externo, para descobrir o interno é só fazer 180 menos 10, que dá 170 graus. Então, o ângulo interno deste polígono é igual a 170 graus, tá? A número 2 fala o seguinte, para formar a figura ao lado foram usados 6 triângulos retângulos congruentes entre si em um hexágono regular. Ficou bem bonito meu desenho, né? Só que não. Se vocês não entenderem aqui, olha na apostila depois, tá? Quem tá sem apostila. Ele tem um hexágono que tá em amarelo dele, o meu que eu fiz em verde, tá? Aí ele tem 6 triângulos retângulos que são congruentes. Então, esses 6 triângulos aqui, eles são iguais, tá? Aí fala assim, quanto vale a soma das medidas dos ângulos externos do hexágono regular? Então, vamos pensar o seguinte, um hexágono, ele tem... primeiro ele quer o total, né? Qual é a soma das medidas dos ângulos externos? Então, de qualquer polígono, ele quer a soma de tudo, né? Então, qualquer polígono, a gente sabe que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Perfeito. Letra B. Usando o resultado do item A, agora sim, ó, calcule a medida de beta em cada ângulo externo do hexágono regular. Então, ele dá aqui pra gente uma medida beta, que é essa aqui, tá? Então, ele quer a medida beta. O que acontece? Quem quer essa medida beta, então? É a medida do ângulo externo. Então, agora, esse hexágono não é regular, então ele vai ter 6 ângulos externos, todos com a mesma medida. Então, é só pegar o 360 e dividir por 6. Então, aqui vai dar 6, 36, 0, 0, 0. Então, vai dar 60 graus. Então, o beta é igual a 60 graus. Letra C. Calcule a medida φ indicada na figura. O φ é esse daqui, ó. Tá marcado ali. Então, quem que é o φ? Ó, aqui não é um triângulo retângulo. Aqui mede 90, aqui mede 60. Então, eu sei que quando eu fizer 90 mais o beta, que é 60, mais o φ, isso tem que dar 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. 90 mais 60, 150. Então, 150 mais φ é igual a 180. Então, o φ é igual a 180 menos 150, que é igual a 30, né? Então, o nosso φ aí é igual a 30 graus. Letra D. O hexágono maior, formado pela união dos 6 triângulos e do hexágono menor, é um polígono regular? Justifique sua resposta. Então, é esse daqui, ó, que ele quer saber. O meu tá feio aqui,
mas se vocês olharem na apostila vai estar melhor, tá? Isso daqui é o hexágono maior, tá? Que ele deu pra gente. Ele quer saber se ele é regular. Então, a resposta vai ser sim, né? Por quê? Esses triângulos aqui, eles são congruentes e são eles que estão determinando o lado do nosso hexágono. Então, aqui, ó, tem 90 mais essa medida aqui, que vai ser a mesma coisa que aqui, ó, 90 mais essa medida. Então, tá vendo que os ângulos são iguais? Se os ângulos são iguais, então esse hexágono vai ser regular, né? Vai ser um polígono regular. Então, lá na letra D, escreve que sim. Aí ele pede para justificar, então você pode colocar, pois os 6 triângulos são congruentes, tá? Agora eu vou apagar pra gente fazer as próximas. O número 3, ele fala o seguinte pra gente. Em um polígono regular, a medida de um ângulo interno é o quíntuplo da medida de um ângulo externo. Calcule o número de lados desse polígono. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente soma o ângulo interno com o ângulo externo, dá 180, não dá? Então, ele está falando aqui, ó, a medida do ângulo interno é o quíntuplo do externo. Então, vamos descobrir quem que é essa medida aí? Então, vamos chamar de alfa o nosso ângulo interno. Vamos ver, ó, em um polígono regular, a medida do ângulo interno é o quíntuplo. Então, alfa vai ser o externo. Então, a gente tem o ângulo externo mais o ângulo interno. Ele fala que o interno é o quíntuplo do externo, não é? É, isso mesmo que ele fala. Então, quem que é o quíntuplo de alfa? É 5 vezes alfa. Então, quando a gente somar o interno com o externo, vai ter que dar 180 graus. Então, alfa mais 5 alfa é igual a 6 alfa. E isso tem que dar 180 graus. Então, quanto que vai medir o nosso alfa? 180 dividido por 6 é 30, né? Então, isso. 30 graus. Então, o nosso ângulo externo, ele mede 30 graus. Aí ele pergunta, quantos lados tem esse polígono? Então, se eu somar todos os ângulos externos, 30 mais 30 mais 30, tem que dar 360. Então, é só a gente fazer 360 dividido por 30. Quanto que é 360? Na verdade, a gente quer descobrir o número de lados, né? A gente já sabe o ângulo, ó. 360 graus dividido pelo número de lados tem que dar 30 graus. Não é isso? Ó. Então, a gente tem que a soma dos ângulos externos é 360. Se eu dividir pelo número de lados, eu tenho o quê? Eu tenho quanto mede cada ângulo. Só que a gente já sabe quanto mede cada ângulo, a gente quer descobrir o número de lados. Então, o que acontece? A gente vai fazer para descobrir o N. Então, vamos passar o N para lá multiplicando. Então, vai ficar 360 é igual a 30 vezes o N. O N não tá aqui, o 30 não tá aqui multiplicando, eu vou passar ele para cá dividindo. Então, o N é igual a 360 dividido por 30. Então, o N é igual a quem, ó? 36 dividido por 30 dá 12. Então, esse polígono ele tem 12 lados. Aqui eu tinha colocado direto 30, né? Não tem importância, ia dar a mesma coisa, tá? Ia dar certo. Eu tinha feito assim. Só que eu quis usar a formulinha que vocês aprenderam, acho que na letra D, né? Daqueles exercícios que a gente veio fazendo na aula passada, tá bom? Então, ele falava pra gente pegar o número de... a soma, né? Que é 360 dividido pelo lado e vai dar o ângulo, tá? Só pra vocês depois não confundirem. Então, vai dar 12 lados. Ok? E a número 4 fala assim. Um dos ângulos externos de um polígono convexo mede 90 graus. E todos os demais ângulos externos medem 30. Quantos lados possui esse polígono? Então, vamos pensar o seguinte. A soma de tudo tem que dar 360, não é? Ele fala que tem um só que mede 90. Então, ó, 360 menos 90 dá 270, certo? Ok. Então, já tirei o 90. Aí, desse 270, ele fala que é tudo 30 graus, não é? Então, vamos
pegar o 270 e dividir por 30 graus, para a gente ver quantos ângulos vai ter aqui. Então, ó, vou simplificar aqui, 27 por 3, 9. Então, vão ter 9 lados de 30 graus mais um lado de 90 graus. Então, 9 lados mais 1, então ele vai ter 10 lados. Certo? Então, a número 4, 10 lados. A número 5, ela fala o seguinte. Neste módulo, discutimos o significado da palavra conjectura e a importância de demonstrar matematicamente uma propriedade. Então, vocês se lembram qual é a diferença de conjectura e de demonstração? A conjectura é assim, a gente vê alguns casos de alguma coisa e a gente acha que aquilo vai dar certo, acha que é uma regra, né, aquilo ali. Então, aquilo é uma conjectura. A demonstração é quando a gente demonstra que para qualquer um que a gente fizer, aquilo vai dar certo. Então, lembra que lá no ângulo externo, a gente viu o ângulo externo, acho que do triângulo, do quadrado e do pentágono, se eu não me engano, e a gente viu que dava 360? Então, peraí, 3 deu 360 a soma dos ângulos externos. Então, será que todos vão ser 360? Então, essa é a nossa conjectura, porque a gente fez para 3 casos e parece que tá certo. E o que é a demonstração? A demonstração é a gente demonstrar para todos. Claro que a gente não consegue pegar todos os polígonos existentes, porque eles são infinitos, e demonstrar. Então, a gente demonstra através de letras, geralmente a gente chama de N. Então, a gente demonstra para N. Se algum de vocês tiver interesse um dia em fazer uma faculdade de matemática, ou até talvez uma engenharia, quando trabalha por demonstração, ele fala assim, você tem que demonstrar para N e para N mais 1. O que quer dizer essa demonstração de N e N mais 1? É que você tem que demonstrar para infinitos números, tá? Para infinitos casos, para infinitos polígonos. Então, a gente tem que demonstrar para N e para N mais 1, tá? Então, a demonstração não é colocando alguns casos que a gente já chega. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma demonstração algébrica daí, né? Porque não tem como ficar desenhando infinito, então a gente vai fazer uma demonstração algébrica, tá? Para ver se aquilo vale mesmo, se aquela conjectura ela é verdadeira. Então, nesse exercício, vamos colocar essas ideias em prática mais uma vez. Agora, uma situação envolvendo um quadrado. Na figura abaixo está desenhado um quadrado ABCD, que é esse aqui, ó, ABCD. Os segmentos AE, BF, CG e DH, então, ó, AE, BF, CG e DH, eles são construídos sobre os lados, têm medidas iguais, então são iguais, tá? Esse lado, esse são iguais. Em seguida, foram traçados segmentos AF, BG, CH e DE. Então, ó, AF, BG, CH e DE. Que, ao se interceptarem, definiram o quadrilátero IJKL. Então, eles definiram esse quadrilátero aqui. Aí, na letra A, ele pergunta o seguinte. Você acha que IJKL é um quadrilátero notável? Em caso afirmativo, classifique-o. Que quadrilátero que é esse daqui? O que vocês acham que é? Olhando assim, parece um quadrado, não é? Então, letra A, eu acho que é um quadrado. Então, eu vou escrever aqui, quadrado. Na verdade, é sim, né? Que ele pergunta primeiro, você acha que é um quadrilátero? Então, sim, aí, quadrado, tá? A letra B... A sua resposta ao item A corresponde a uma conjectura ou a uma demonstração? Justifique. Então, eu tenho certeza que isso aqui é um quadrado? Não, né? Eu olhei e parece um quadrado, então eu falei que eu acho que é um quadrado. Então, isso é uma demonstração? Não, é uma conjectura, porque foi através da observação, né? Então, na letra B, eu vou escrever que é uma conjectura. Ele pede para justificar? Pois... foi classificado por meio de observação. E aí a letra C, eu não vou fazer ela com vocês, mas eu quero que vocês façam ela em casa. Porque ela fala assim, ó,
Discuta com os colegas como comprovar matematicamente o que vocês perceberam sobre o quadrilátero IJKL. Em seguida, registre no espaço abaixo todas as etapas do seu raciocínio. Então, é para você fazer agora uma demonstração de por que isso aqui é um quadrado. Então, ele é um quadrado. Eu já estou afirmando para vocês que isso aqui é sim um quadrado. Mas por que isso é um quadrado? E aí eu quero que vocês tentem fazer. Pode mandar mensagem pro colega, perguntando ver o que ele acha. Por que isso é um quadrado? E quem fizer, eu quero que me mande, tá? Manda uma foto do caderno, da onde você fez, a apostila, tá? E por que isso daqui é um quadrado? Vocês vão demonstrar por que é um quadrado. Eu quero que vocês façam isso para praticarem a demonstração. Porque essa aqui não é uma demonstração difícil de fazer. Então, vocês vão ter que considerar que esses lados aqui que ele deu pra gente, que são iguais, tá? E vocês vão considerar os ângulos, tá bom? Então, façam isso na casa de vocês e me mandem, tá? Que é a letra C, vai ficar de tarefinha pra vocês fazerem. Eu não vou corrigir, tá bom? Mas eu quero que vocês façam. E aí, agora a gente vai fazer o desafio, tá? Então, eu vou apagar pra gente fazer. Então, vamos fazer o desafio. Então, o desafio, ele fala o seguinte para a gente. Daniel e mais 4 amigos, todos nascidos em estados diferentes, reuniram-se em torno de uma mesa redonda. Aí ele fala assim, o paranaense sentou tendo como vizinhos o goiano e o mineiro. Então pensa o seguinte, ó, o paranaense, vou colocar PR aqui, tá? Ele tem como vizinhos, então, na mesa, o goiano e o mineiro. Vou colocar MG de Minas Gerais, tá? Edson sentou tendo como vizinho Carlos e o sergipano. Então, o Edson tem como vizinho o Carlos e o sergipano. O goiano sentou tendo como vizinho Edson e Adão. Então, o goiano tem como vizinho o Edson e o Adão. Bruno sentou-se tendo como vizinho o tocantinense e o mineiro. Então, o Bruno tem como vizinho o tocantinense e quem? E o mineiro, né? Certo. Quem é o mineiro? E aí, quem que é o mineiro? Né? Parece aqueles exercícios que falam assim, né? Entrei num avião, levei 2 bolachas, 3 pirulito, qual é o número que eu calço, né? Parece aquelas questões que, meu Deus, o que eu tenho que fazer, né? Bom, então aqui, vamos pensar, ó. Vamos pensar que a mesa tá aqui. Aí aqui tá sentado alguém, né? Eles estão em 5, né? Então aqui tá alguém, aqui alguém, aqui, aqui e aqui, né? 2, 4, 5. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O paranaense está sentado entre o goiano e o mineiro. Então, vamos colocar que o paranaense está aqui, ó. O paranaense está aqui e ele está sentado entre o goiano e o mineiro. Tá. Lembrando que eu quero descobrir quem é o mineiro, tá? O nome dele. O Edson está sentado entre Carlos e o sergipano. Tá, então o Edson tá entre Carlos e o sergipano. Eu não sei onde está o sergipano, então ainda não vai ter como eu fazer isso aqui. O goiano tá entre Edson e Adão. Então, o goiano tá aqui, ele tá entre Edson e Adão ou Edson e Adão. Pode ser Edson e Adão ou Edson e Adão. Então, também tem que fazer. Bruno tá entre o mineiro e o de Tocantins. Então, o Bruno pode estar aqui, entre o mineiro e o Tocantins. Aqui é Tocantins? Não, né? Ou o Bruno pode estar aqui, entre o mineiro e Tocantins. Então, beleza. Então, é isso mesmo, né? O Tocantins tá aqui, então esse daqui, ele é o Bruno, tá? O Bruno só podia estar aqui ou aqui, mas como aqui não tá o Tocantins, não podia ser. Então, que estado que pode ser aqui agora? Já tem 4 aqui, só faltou qual estado? Sergipe, né? Então, aqui é Sergipe. Então, pronto, a gente já sabe que o sergipano é o Bruno, beleza? Então, agora, vamos voltar aqui, ó. O Edson tá entre o sergipano e Carlos. Então, o Edson pode estar aqui, entre o sergipano. Aí, esse aqui seria o Carlos.
mas a gente não tem certeza ainda, né? Vamos colocar um ponto de interrogação aqui. Aí esse aqui seria o Edson. Mas também, ó, o Edson tá entre o Sergipano e o Carlos. O Edson também pode ser esse. E ele está entre o Sergipano e o Carlos. Aí o Carlos seria esse daqui, né? Então, a gente vou colocar um ponto de interrogação porque a gente não tem certeza disso ainda. O Goiano tá entre o Edson e Adão. Então, ó, o Edson e Adão. Vamos pensar, então, o Goiano tá aqui. Ele tá entre o Edson, olha aqui, pode ser o Edson aqui, né? E Adão. Então, vai ser esse caso, né? Porque se o Edson tivesse aqui, o Goiano não estaria do lado dele. Então, esse aqui a gente tem certeza agora que é o Edson. E esse aqui a gente tem certeza, então, que é o Adão. Então, posso apagar aqui, aqui e aqui. Na verdade, aqui a gente sabe, então, que é o Carlos, né? Porque fala que o Edson tá entre o Sergipano e o Carlos. E só faltou descobrir quem é o mineiro. Então, é o nome que tá sobrando, que é o do Daniel. Então, o mineiro é o Daniel, que é a letra D de dado. Tá? Então, o mineiro é o Daniel. Ok? Então, gente, é assim que faz um desafio desse, tá? A gente tem que ir escrevendo, colocando, tá? Pra descobrir quem que é. Tem que pensar bastante, tá bom? Então, é isso. Copiem aí no caderno de vocês ou na apostila. E vamos fazer os testes que ficaram faltando. Então, lá na página 413, a gente tem a questão número 4 do teste. Ela fala assim: todas as faces de um prisma são polígonos regulares. Na figura ao lado foram assinalados dois ângulos internos de faces desse prisma. Dessa forma, a soma alfa mais beta é igual a quanto? Então, a gente vai saber quanto que é o alfa mais o beta. Bom, eu não vou desenhar aqui, mas ele tem prismas. Ele tem um prisma com a face quadrangular, tá? Com a face quadrangular. E é um prisma ele tem 10 faces dessa. Então, ao redor, assim, são essas faces quadrangulares. E embaixo forma um polígono com 10 lados, tá? Então, ele quer saber quanto que é o alfa mais o beta. O alfa é esse lado aqui. E o beta é o ângulo da face com 10 lados, tá? Então, como que a gente faz para descobrir? É só a gente descobrir quanto mede o ângulo do nosso decágono, né? Que é o nosso polígono com 10 lados, e somar com esse ângulo alfa aqui, tá? Esse ângulo alfa, quanto que ele mede? 90 graus, tá na cara, né? Porque ela é quadrangular, então o alfa, ele é igual a 90 graus. E o decágono? Bom, a soma dos ângulos internos de um decágono é igual de qualquer polígono, né? N menos 2 vezes 180. Então, o decágono tem 10 lados. Então, vai ficar assim, né? 10 menos 2, 8 vezes 180. 8 vezes 180, ó. 8 vezes 8, 64 foi 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Então, a soma dos ângulos internos é 1440. E qual que é a soma do ângulo interno? Então, o ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, vai ser 1440 dividido por 10. Então, é 144 graus. Então, o beta, ele mede 144 graus. Então, quanto que é o alfa mais o beta? 90 mais 144. E isso dá 234, que é a letra A. Tá? Então, tá aí feita a número 4. A número 5 fala o seguinte: a figura mostra dois trechos de 300 km, cada um percorrido por um avião. O primeiro trecho faz um ângulo de 18 graus com a direção norte. Então, ó, isso que tá em azul, não sei se aparece aí pra vocês, é a direção norte. Então, um avião foi pra cá, numa distância de 300 quilômetros, é isso? 300 quilômetros. Aí aqui tá a direção norte, então o outro avião foi pra cá, mas também a uma distância de 300 quilômetros.
E o segundo, um ângulo de 44 graus, tá? Então, com a direção norte, ele fez um ângulo de 44 graus. E aqui, com a direção norte, ele fez um ângulo de 18 graus. Se o avião tivesse percorrido o trecho assinalado em pontilhado, qual seria o ângulo desse trecho com a direção norte? Então, em vez de ele vir para cá, ele tivesse vindo para cá, para o pontilhado, qual seria esse ângulo aqui que ele teria feito, então, com a direção norte? Então, vamos chamar de x, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui tem 300 quilômetros, aqui tem 300 quilômetros, então, isso aqui é um triângulo, não é? Que formou aqui. Se ele tem dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Então, se aqui mede 18 mais x, né? Então, esse ângulo aqui, ele também vai medir 18 mais x, tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu traçasse o ângulo externo aqui, tá? O ângulo externo. Quanto que ele iria medir? Bom, olha só. Esse lado aqui, essa reta aqui do norte, ela é paralela a essa reta aqui, não é? Então, se aqui mede 18, ali também vai medir 18. Deixa eu só ver como que ele fez o desenho aqui para eu fazer igual para vocês, ó. Então, ele fez uma reta aqui, tá? Prolongou, então aqui vai medir também 18, tá? Porque essa reta aqui é paralela com essa. Então, 18, tá? E aí, ele pede pra gente o quê? Deixa eu só ver aqui, lembrar o que ele pede, ó. Se o avião tivesse percorrido o trecho assinalado em pontilhado, qual seria o ângulo desse trecho com a direção norte? Então, o ângulo desse trecho com a direção norte seria o nosso x. Agora, presta atenção aqui, né? Esse aqui seria o ângulo. Esse daqui é o ângulo externo. A gente já viu anteriormente aí que quando a gente soma dois ângulos internos aqui, ele é igual àquele ângulo externo ali, certo? A gente já viu isso em exercícios anteriores. Então, 18 mais x mais 18 mais x vai ser igual a 44 mais 18, que é aquele ângulo externo ali, né? X mais x, 2x. 18 mais 18, 36. 44 mais 18 dá 62. Então, 2x é igual a 62 menos 36. 62 menos 36 dá 26. Então, o x é igual a 26 dividido por 2, que o x é igual a 13 graus. Então, é a letra B. Tá? Então, esse ângulo x aqui, se ele não tivesse ido para lá, tivesse ido para cá, ele faria um ângulo de 13 graus ali. Ok? Por hoje, é só. O que ficou faltando pra gente fazer foi corrigir a tarefa de casa e fazer outras tarefas de casa, né? Então, o que eu vou fazer lá pra vocês? O seguinte. Lá no cronograma tá pra vocês fazerem os exercícios 10, 11 e 12. Na aula que vem, eu vou corrigir as tarefas que eu teria que corrigir hoje. Vou corrigir a 10, a 11 e a 12 e vou corrigir também a 13, a 14 e a 15. Pra gente finalizar esse módulo. Então, quem não fez a tarefa da aula passada, tem mais uma chance para fazer. Vai ter que fazer a 10, a 11 e a 12 também. E quem tiver um tempinho aí sobrando, faz também a 13, a 14 e a 15. Porque eu vou fazer elas na aula que vem. Então, se vocês já fizerem, já vai ser bom, que daí, né, já vai estar feito e é só corrigir, tá bom? Mas se não dá tempo de fazer, pelo menos faça até a 12, que é a tarefa que vocês têm mesmo para fazer. Tá bom, pessoal? E aí, amanhã a gente termina tudo, ok? Tenham um ótimo dia, bons estudos aí para vocês e até amanhã. Tchau!